Bom, eu já botei aqui no meu .env e acontece o seguinte, eu acabei falando errado aqui. Aqui tu não bota o ID e tal, tu bota alto, senão ele dá um erro ali e tal. E aí, continuando aqui, eu fiz essa pasta aqui com isso aqui e isso aqui. O que seria isso? Isso aqui tá na documentação do Prisma sobre o framework que eu tô usando. Ele fala que é pra fazer isso e eu sempre fiz isso. Então, esse aqui eu fiz, ele não me fala pra fazer, mas na documentação do meu framework, usando o Prisma, ele pede, por exemplo, ele dá a dica de fazer isso. Isso aqui eu acho mais fácil de fazer se eu tô usando o Nest. E aí agora eu vou gerar um CRUD, bem simples de usuário. E aqui opa. Oxi, o que eu fiz, vai? Ele tá bugadinho. Bugou. Bom, mas enfim, tudo tranquilo. Meu Deus. Fiz alguma cagadinha. Acho que eu vou ter que reiniciar aqui a telinha. Deixa eu ver. Ele me gerou aqui então um CRUDzinho com o create, o find all, find one, update, delete. Acontece que aqui eu vou ter que alterar porque ele tá passando como se fosse um número, mas ele na verdade é uma string. Então eu vou alterar em todos esses três aqui. Não se apega muito. E o que eu vou ter que alterar é isso aqui. Porque isso aqui é um DTO. E eu vou ter que instalar uma coisa aqui. Eu escrevi errado. Oh meu Deus. Ok. Então. Deu um pau ali. Deixa eu ver. Imports. Prisma Node. Nossa senhora, mas que tristeza, hein? Deixa eu ver. Não é. Ah, tá. É porque eu não acabei de fazer tudo direitinho. Eu esqueci de falar o seguinte. Depois que tu faz aqui, o que tu tem que rodar? Tu tem que dar um npx prisma generate. O que isso aqui vai fazer? Geralmente é legal tu dar um reload na tua página depois disso. Tu recarrega a página só pra garantir. E daí o Prisma vai gerar pra gente as nossas tabelas. No caso, tu vai ver aqui. Então, eu venho aqui no método de create e eu vou importar, vou fazer um construtor do meu Prisma. Tranquilo. Isso aqui, cara, deve ser coisinha boba. Mas enfim. Vamos lá. Isso aqui
aqui, então eu vou pegar os dados que tem aqui no meu banco de dados e eu vou passar para cá. Então, para criar um usuário eu preciso do nome, do name. O name, ele vai ser uma string, vai ser um is optional e um is string. E eu preciso do password. Is not empty, is string. Ok. Então tá feita a nossa validação de campo. E agora como é que ficaria no Prisma? Bom, o Prisma aqui eu já fiz uma instância dele. Então, tudo que eu preciso fazer para criar um usuário, eu pego e passo assim, this.prisma, ponto. Agora, para tu ver tudo que eu tenho. Aqui vai aparecer, por exemplo, as tabelas que eu tenho. Aqui, como eu tenho só aquela tabela usuário, ela vai me mostrar só o usuário. Se eu tivesse uma tabela, por exemplo, post, só exemplificando, uma tabela post, eu venho aqui e dou Prisma Generate. Vamos ver. Ih, tá dando pau, hein? Mas vamos ver. Prisma ponto... Deixa eu tentar dar um reload na página. Post, aqui por exemplo, ó. Tem o post já, que é a tabela ali que eu botei. Então tu pega isso aí, e aí tu pega mais um ponto, e aqui vai ter todos os métodos que tu quer. Tu tem aggregate raw, esses, quando termina com raw, geralmente é pra tu fazer na mão. Então, é uma coisa que o Prisma te permite. Se tu quer, por exemplo, se é um banco Postgres, e tu quer escrever um SQL na mão mais complexo do que o Prisma consegue suportar, tu consegue pegar e escrever o SQL inteiro na mão. Que ele vai passar, vai fazer as validações dele e vai passar pro banco. Se é um Mongo, tu também consegue escrever. E se não, ele tem os próprios métodos dele aqui que já são próprios para o que tu quiser, para as coisas mais simples. No create, tu tem que botar a data. E aqui, por exemplo, como o meu create user.dto já contém os campos que teria que ter na data, eu posso passar ele direto. Se eu botar o nome disso aqui para data e fazer assim, ele também faz direto. Ele já sabe. Então, se é uma array, ele faz tudo certinho também, por exemplo. Se fosse, por exemplo, um create many, aí ele vai saber e tal, ele faz como array. Se não, eu posso passar assim também. Data, então o password eu vou querer data.password. O ID eu não passo, porque ele gera sozinho no banco de dados. Então, por exemplo, eu posso passar assim também, que ele vai funcionar igual. O find all this.prisma.user.findMany. Aqui eu posso passar assim, ou por exemplo eu posso passar algum ordenar por um select. O que seria o select? O select tu pode botar em qualquer coisa que tu for fazer no Prisma, até criar, dar update, achar remover. E isso aqui, ele vai fazer o que? Ele vai me devolver, por exemplo, ele vai consultar a tabela e é isso que ele vai me devolver. Então se eu botar só o ID true, ele vai me devolver só o ID. Se eu botar... Eu não posso, por exemplo, botar só o ID false. Eu não posso ter só um valor e botar um valor como falso. Eu tenho que ter pelo menos, por exemplo, se eu quero botar alguma coisa falsa, eu tenho que ter pelo menos alguma coisa true. Então, tem que ficar atento a isso. Mas em si é bem tranquilo, tu vai pegando com o tempo. Então, a cada consulta, cada coisa que tu vai fazer com o banco de dados, se tu quiser retornar alguma coisa, tu pega e tu bota o select e tu retorna só aquilo que tu precisa. Então, criando o usuário, eu não quero retornar o password.
Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um select aqui. Por exemplo, eu vou botar o ID true e o name true. E é isso. O password eu não vou botar, porque eu não quero retornar qual que é o dado sensível do meu usuário. Aqui, por exemplo, eu não preciso. Tipo, isso aqui eu não precisaria, isso depende do que tu quer e tal para tua aplicação. Aqui, por exemplo, eu faço um this.prisma.user find unique where. O where é como tu define. Opa, aqui tá, ele tá maluquinho. Bom, vamos ver. Ele tá recusando aqui por quê? Ó, por causa disso aqui. Então, ele pega e te acusa o que que é, mas eu vou te mostrar daqui a pouco um negocinho. Eu posso, por exemplo, botar assim, ou eu posso botar assim. Entende? Isso por quê? Porque o ID é o que eu quero, então eu consigo só simplesmente abreviar e ele vai entender o que que é. Ele sabe o que que tá escrito aqui, ele vai achar o conteúdo dentro e tal. É tipo isso. Daí depois tu pega isso aqui, this.prisma. Eu te aconselho sempre que tu for fazer isso, botar a data primeiro em relação ao where. Tem que sempre ter o where. Por isso que ele reclama. Ó, where ID. Pronto, parou de reclamar. Eu recomendo tu sempre passar a data primeiro, desculpa. Sempre passa a data primeiro, porque ele tem um processo diferente se tu passa a data primeiro. Por exemplo, dependendo se é put ou patch, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, patch funciona melhor se tu passa a data primeiro. Ele, por exemplo, faz a validação, ele troca só o que realmente alterou no banco de dados, esse tipo de coisa. O que tá nulo ele não passa e tal. Acho que isso na verdade é coisa do patch, mas o patch ele vai funcionar ele vai funcionar melhor se tu passar a data primeiro em relação ao where. Então tu passa a data, onde, tal coisa. E daí, por exemplo, se eu passo a data errada, no caso, se eu não passo a data, eu acho que eu não consigo fazer isso aqui. Não, eu não vou conseguir fazer no update. Mas tudo bem, eu posso simplesmente só passar a data. Aqui, deu erro. Então, geralmente, quando acontece isso aqui, ele, tipo, algumas vezes ele vai te dar um erro enorme. Outras vezes vai ser isso aí que tu talvez não sabe o que que é. Então, às vezes eu aconselho, por exemplo, tu pegar e passar assim, pouquinho por pouquinho, e daí tu tem que comparar com o teu banco de dados e ver, por exemplo, se tá faltando alguma coisa, se ele reclama que falta alguma coisa, se não tem alguma coisa, esse tipo de coisa. É meio complicadinho, mas é bem tranquilo. E depois tu faz um this. Prisma user delete where o ID que não vai autocompletar pra mim não. Que tristeza. Bom, então finalizou o CRUD. Agora só falta testar ele.